Amém ou não? Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso para ele, todo especial. E fala para ele assim: Deus é bom. E é bom demais. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Obrigado, filho. Glória a Deus, aleluia. Estar nessa noite aqui é um motivo de muita alegria em podermos compartilhar da palavra do Senhor, em podermos entender qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que, segundo a palavra do Senhor, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E se você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem um propósito na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu queria nessa hora, só antes de começarmos a ministrar, os nossos bispos estão em Curitiba, estão supervisionando a nossa igreja de lá, por isso que eles não estão aqui nessa noite, nesse dia. Mas nós temos dois avisos para nós. Primeiro, é que dia 24 agora, sexta-feira que vem, nós temos reunião de homens, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vai ter churrasco. É melhor ainda? Vai ter churrasco nesse negócio. Então, sexta-feira, nós temos nossa reunião de homens com churrasco. E dia 29, 30 e 31 de maio é o nosso encontro com Deus. Aleluia. Nosso encontro vai ser no dia 29, 30 e 31 de maio. Então, se você não foi no encontro ainda, faça a sua inscrição. São 3 dias de muito impacto nas nossas vidas, tanto para quem está lá servindo, como para quem está sendo servido. Então, nós cremos que o Senhor tem feito grandes coisas, e você é responsável de levar mais um. Amém ou não? Glória a Deus. Mais um só. Então, fala assim comigo: pastor, eu vou levar mais um. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, esses são nossos avisos. E eu queria nessa hora que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: E obrigaram a Simão, sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Também abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Diz assim: E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te damos graça por tudo. Pai, aqui está a Tua palavra, que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações e frutificar. Que o Senhor fale conosco nessa noite, como o Senhor já tem se manifestado pelo louvor, pela oferta, pela oração. Que o Senhor possa manifestar através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Queridos, quando nós olhamos para o texto que nós estamos meditando nessa noite,
nós vemos que, tanto no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas, tem essa mesma passagem. E quando você olha para essa passagem, você vê um homem chamado Simão. Esse Simão, ele veio da África para Páscoa. E ele andou 1.200 quilômetros até chegar naquele momento. Aquele momento da Páscoa que ele foi simplesmente para passar a Páscoa, e era uma oportunidade que ele tinha de trabalho. E a Bíblia, quando você olha no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer assim, olha, enquanto agarravam Simão Cirineu, que estava chegando do campo, e dizendo assim, olha, ele está vindo do trabalho, e sabe qual é o mais interessante? Ele está sem saber o que está acontecendo, ele está ali, no momento, e de repente agarra-o ele, e põe ele para levar a cruz de Cristo, sabe? Deus é especialista em fazer coisas novas e grandes através de pessoas fracas e quebradas. Há um momento ali onde ele não esperava, é um momento da sua fragilidade, é um momento onde ele olha para aquela situação e ele não espera, ele vem para fazer algo, de repente ele é colocado para fazer outra coisa. Provavelmente, aquele momento ali, onde ele olha, ele poderia muito bem ter dito assim, não vou fazer, mas ele não teve escolha. Aquele momento simplesmente chegou para ele e ele teve que carregar. Que os soldados pretorianos vieram e colocaram para que ele levasse aquela cruz, porque Jesus não estava conseguindo levar. A Bíblia diz que Jesus, antes de carregar a cruz, ele foi açoitado. A Bíblia diz que ele levou 40 chibatadas. E os chicotes que eram que Jesus levou, em cada ponta tinha uma esfera e um osso. Então Jesus já estava bem fraco naquele momento, e aquele homem estava ali. E sabe qual é a grande questão? Muitas vezes estamos presos nos nossos limites e achamos porque somos frágeis, temos problemas, temos fracassos, e ficamos esgotados. Quando nós olhamos para nós, segundo a ótica de Simão, muitas vezes naquilo que nós somos, nós achamos que não temos possibilidade alguma de avançar. Nós achamos que não temos possibilidade alguma de ir adiante. Nós achamos que não temos possibilidade alguma de liderar e crescer. E liderar, quando falo liderar, eu falo em todas as áreas. Liderar com a mentalidade de um crescimento exponencial. E quando olhamos para nós, e nós vemos isso, nós podemos perceber que a nossa fragilidade, muitas vezes, são os nossos momentos. Momentos que passamos, momentos que enfrentamos, não é? Nós olhamos para nós mesmos e olhamos para os momentos que passamos, ou talvez pelos momentos que enfrentamos, e a primeira coisa que vem em nós é fazer algo para que isso possa ser superado, mas olhando para os nossos limites, nós olhamos e falamos assim, eu não tenho condição alguma de ir adiante. E sabe, para desenvolver uma mentalidade de crescimento saudável, você precisa, em primeiro lugar, lembrar que Deus trabalha mesmo quando não entendemos. Deus trabalha mesmo quando não entendemos. Marcos capítulo 15, versículo 21, parte C do versículo diz assim, olha, eles o forçaram a carregar a cruz. Aquele homem não estava entendendo o momento dele. Por que eu tenho que carregar a cruz? Ele foi para fazer um trabalho, ele foi para trabalhar, ele foi para participar de uma festa, e de repente ele está na caminhada e na jornada, e de repente quando ele olha, ele é forçado a carregar uma cruz. Uma cruz. Mas Jesus, falando isso para os discípulos, diz assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E siga-me. Sabe, querido, nós precisamos entender e lembrar que Deus trabalha mesmo quando nós não entendemos. Simão não estava entendendo nada. Nada. Já passou por isso?
Já passou ou não? Já passou por situações onde você não imaginava passar e de repente você está passando? Parece que a sua vida ia tudo bem, parece que a sua vida ia caminhando numa jornada tudo bem. Aonde você olhava para a sua vida dizendo assim, olha, está tudo bem, as coisas estão correndo da forma que tem que correr, mas de repente, de um dia você anoitece de um jeito e amanhece de outro. Onde você não esperava passar por situações cuja qual hoje você passa, e de repente você está passando. Foi o que esse homem aconteceu com ele, porque aquele homem foi para uma festa uma festa geral de uma Páscoa, cuja qual ali era comemorada todo ano, e aproveitar a oportunidade para gerar uma renda, mas de repente ele está carregando uma cruz, cuja qual ele não pediu, mas ele está carregando. E sabe, sempre há propósito por trás de situações que não entendemos. Talvez, né, a situação que você enfrente hoje seja uma situação que você não entende. Uma situação cujo qual você é inesperada para você. Uma situação cuja qual, onde você se depara e você não entende ela, você não sabe, mas sabe de uma coisa: tudo tem um propósito. A grande questão no propósito é quando eu entendo que esse propósito pode gerar em mim vida. Talvez a situação onde você se deparou e você olhou para ela, você olhou e diz assim, olha, mas por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou assim? Porque a minha vida está se deparada a isso. Ele não entende nada. Porque no meio da multidão, onde ele se depara, ele é o escolhido para carregar a cruz. Ele é o escolhido para levar. Ele é o escolhido para ir adiante. E sabe o que é o mais interessante? O que esse tal de Jesus fez para lascar a vida dele? Talvez essa pergunta. Talvez ele faça essa pergunta, qual que é a situação? O porquê disso? Mas saiba, tudo tem um propósito. Talvez você está num momento da sua vida que você não esperava passar, talvez a cruz que você carrega, talvez no seu olhar é um peso, mas saiba de uma coisa, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele cumprirá. Ele cumprirá na sua vida, não porque nós somos bons, Ele cumprirá na sua vida porque Ele é fiel. E a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. E sabe qual é a grande questão? Simão achou que estava apenas indo participar de uma festa, aproveitar para arrumar algo para ganhar um dinheiro. Mas Deus tinha um plano maior na vida dele. Sabe de uma coisa? Deus tem um plano maior na sua vida. Deus tem um plano maior no seu ministério. Deus tem um plano maior na sua casa. Deus tem um plano maior na sua família. Deus tem um plano maior em todas as áreas que você almeja crescer. Sabe por quê, querido? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Isaías, capítulo 64, versículo 4, ele diz assim, ó, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, ou olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deixa eu te falar, querido, não chegou no olhar humano, não chegou no ouvido humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor tem uma grande obra para fazer sobre você e através de você. Talvez esse momento da sua vida que você está dizendo, pastor, mas está pesado, pastor, mas a minha vida, eu não sei o que fazer dela, pastor, eu já enfrentei tantas situações, e parece que essa situação, ela veio para me destruir, mas deixa eu te falar, situações que enfrentamos, não nos destrói. Por quê? Porque toda situação tem um propósito de crescimento, para que possamos glorificar o Rei da Glória. Esse é Deus. E sabe, meu irmão, Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em nós. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
Deixa eu te falar uma coisa para você. O Senhor pode fazer uma grande obra e grandes coisas na sua vida. Sabe os sonhos que você tem? O Senhor tem muito maior para você. Muito maior para você. Sabe essa situação que você enfrenta? O Senhor já tem, basta uma palavra dEle para que Ele possa resolver. Sabe os momentos difíceis e as adversidades e as perguntas? O Senhor tem todas as respostas. Sabe por quê? Porque Deus trabalha além da nossa capacidade de imaginar. O Senhor trabalha. E sabe qual é a grande questão? O Senhor olha para Simão e fala assim: é você. É você. Você vai carregar. Talvez você olhe dizendo assim: pastor, mas está tão pesado, eu não consigo. Se o Senhor olhou para você e falou que é você que vai carregar, Ele te capacita. E quando nós poderíamos dizer que poderia ser Pedro, o outro Simão. Poderíamos falar que poderia ser ele. Mas lembra de Pedro? Senhor, nunca vou te abandonar. Vou com o Senhor até o fim. E Jesus olha para Pedro falando: vai nada. Vai não. Vai não, antes que o calo cante, você vai negar. E vai negar mesmo. Eu, Senhor, jamais. Vai. E 3 vezes ainda por cima. Só uma não basta, vai ser 3. Vai ser 3 vezes. E ele vai e nega. E o Senhor olha para Simão, esse Simão, o sirineu, fala assim: é você. E sabe qual é a grande questão? Quando Simão está carregando a cruz, Jesus está na frente, falando para onde ele vai. Talvez nessa noite você está dizendo assim: eu estou carregando uma cruz e estou no escuro. Não, não está não. O Senhor está aí na sua frente. O Senhor está te levando. O Senhor está te conduzindo. O Senhor está olhando para você e dizendo assim: olha, eu sou contigo. Olha, peraí, tá vendo a cruz aí? Tá vendo? Tá vendo que você está carregando ela? Tô vendo Jesus. E agora, o que eu vou fazer? Vamos junto, eu vou na frente te guiando os seus passos. Por quê? Porque você não está só. Porque você vai levar a cruz, mas eu vou estar na cruz. Não é você. Você só vai levar, mas eu vou estar lá por você. Você vai levar, mas eu vou ser crucificado por você. Você vai levar, mas eu vou dizer: está consumado. Você vai levar, mas quando eu partir, ao 3º dia eu vou voltar por você. Porque é por você. Você carrega, mas é eu que subo nela. Você carrega e é eu que sou morto. Você carrega e ao 3º dia eu volto. Você carrega e você era escravo, agora você vai ser livre. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor da sua casa, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor do seu ministério, eu sou o Senhor do seu chamado, eu sou o Senhor da sua liderança, porque eu que direciono você. E sabe, meu irmão, Ele volta por mim e por você. E sabe, o Senhor falava no meu coração essa tarde, aí eu orando ao Senhor, o Senhor falava assim: olha, você lembra de Maomé? Sim. Vai lá no túmulo dele. Ele está lá. Seus restos mortais estão lá. Estão lá. Lembra de Buda? Lembro, Senhor. Vai lá. Os restos mortais deles estão lá. Pode ir. Lembra de Allan Kardec? Lembro, Senhor. Pode ir, pode ir lá. Os restos mortais deles estão lá. Agora lembra de mim? Falei: lembro, Senhor. Pois é. Eu não estou lá, porque eu trouxe vida onde havia morte. Eu trouxe vida onde havia morte. E se você está aqui nessa noite, é porque o seu Jesus ressuscitou por mim e por você, e te trouxe vida no lugar de morte. E por isso você está aqui nessa noite. E sabe, meu irmão, quando você olha e nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber o seguinte: o Senhor tem um propósito para a sua vida. Ele já sabia que você estaria aqui. Você está no lugar certo e na hora certa. Como assim? Está certo no lugar, na hora certa. Sabe por quê?
porque o Senhor tem uma grande obra para você. Quando nós olhamos, por exemplo, e temos exemplos de pessoas que talvez nós achássemos que era impossível pelas situações que enfrentaram, nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de José. José poderia reclamar de tudo, meu irmão. De tudo. Ele foi vendido com 17 anos. Foi escravo. Parou numa prisão por algo que ele não cometeu. Mas sabe qual é a grande questão? É que ele poderia reclamar daquilo, mas sabe qual é a grande questão? Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai dizer assim, olha, vocês planejaram contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Ele está falando para os seus irmãos, olha, vocês planejaram contra mim, mas presta atenção, Deus transformou o mal em bem. Eu quero declarar na sua vida nessa noite, todo o mal que o diabo está tentando contra você, todas as artimanhas que Satanás tentou contra você, pessoas que se levantaram contra você para fazer o mal, o Senhor transformará em bem. Porque há situações na vida que nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos qual é o sentido. Você já passou por isso? Você não entende qual é o propósito, qual é o sentido. Por que nós passamos, por que enfrentamos, por que muitas vezes as coisas chegam até nós e nós olhamos. E muitas vezes essas situações nos fazem o quê? A reclamar, a parar, a murmurar. Porque nos momentos mais difíceis da vida, muitas vezes nós deixamos o nosso homem natural apossarmos de nós. E esse homem natural que vem para apossar de nós, muitas vezes ele aflora, e nós começamos então a fazer o quê? A murmurar pelas situações que enfrentamos. E quando nós murmuramos pelo processo, nós não cumprimos o propósito. Quando nós murmuramos pelo processo, nós não cumprimos o propósito. Porque toda murmuração nos afasta da presença. Toda murmuração nos afasta do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, meu irmão, quando você olha para o povo de Israel, quando sai do Egito, você pode ver que eles viram milagres, mais milagres, mais milagres acontecendo. Se você olha do capítulo 3 até o capítulo 14 de Êxodo, você vai ver grandes milagres que o Senhor fez. No dia que eles saem do Egito, e eles vão para o deserto. Por quê, pastor? Porque o deserto ali, na vida deles, era um processo. O deserto na vida deles é processo. O deserto, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, são processos. Para quê, pastor? Para que se cumpra o propósito. E sabe, meu irmão, quando eles vão passar pelo processo, a primeira oportunidade que eles têm, eles viram para Moisés e dizem assim, Senhor, o Senhor, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Olha a mentalidade. Eram escravos. Escravos. Agora eles são livres. E a pergunta que eles fazem, sabe qual é? Você nos tira do Egito para morrer no deserto. A pergunta que eu tenho para você, fazer para você nessa noite, qual é a pergunta que você tem falado para o Senhor? Senhor, por que essa situação? Senhor, por que minha vida está assim? Senhor, por que minha situação está dessa forma? Qual é a pergunta que você tem dito ao Senhor? Mas lembra, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te tirou de um lugar de lama e te trouxe para um lugar de luz. E olha só, meu irmão, a cruz que você está carregando vai te impulsionar para o crescimento e para um novo tempo em sua vida e seu ministério. A cruz, deixa eu te falar, se engana não, querido. Se alguém um dia falou para você que você não teria uma cruz para carregar, essa pessoa, infelizmente, ela mentiu para você.
Porque a cruz é inevitável. A cruz para carregar é inevitável. Porque senão Jesus não teria dito: quer vir após mim? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Sabe esse eu que aflora de vez em quando? Sabe? Esse eu que aflora? Ah, meu amigo, você vai ter que negar ele. Negar ele. E depois, toma a tua cruz. Sabe? Tem umas cruzes que é pesado, irmão do céu. Tem uns irmãos que só Jesus na causa. É cruz, cruz, cruz. Você pega um irmão que, sinceridade, tem uns assim que falam assim: Jesus, o senhor já morreu por ele. Não precisa de mim não. Você já morreu. E outra coisa, Jesus, você já ressuscitou por ele. E o senhor fala assim: pois é, eu já fiz. Agora você vai levar. Então tá bom, Jesus, eu levo. Sem problema. Nós vamos levando. Vamos levando. Sabe por quê, querido? Porque isso vai te impulsionar a viver o propósito. Viver o propósito. O Senhor te chamou para ter uma mentalidade de crescimento saudável. O Senhor te chamou para que você cresça no Espírito. O Senhor te chamou para que você cresça e viva condições cujas quais você nem imaginava que poderia. Sabe, meu irmão, para desenvolver uma mentalidade de crescimento saudável, você precisa entender que crescimento é para quem se movimenta. Se movimenta. Marcos capítulo 15, versículo 21, parte P, diz assim: e passava por ali, chegando do campo. Ele estava em movimento, ele estava se movimentando, ele estava andando, ele não estava parado. Sabe, muitas vezes nós queremos algo de Deus, ou nós queremos algo do Senhor, e esperamos que vem somente na onde nós estamos, e não queremos pagar um preço. Nós queremos liderar, nós queremos ser algo usado por Deus, mas não queremos pagar preço. Ah, Senhor, me usa para que eu possa pregar a Tua palavra, para que quando eu pregue, para que eu seja um pregador da Tua palavra, para que quando eu abrir a boca, a unção do Senhor vem e se manifeste no meio da Tua igreja, ou no meio do Teu povo. Querido, mas você não lê a palavra, como é que você quer que se manifeste? Você não ora, você não jejuma, você não paga um preço. E sabe, meu irmão, nada, se não houver movimento, não gera milagres. A minha vida cristã, ela tem que ser uma vida na dispensação desse Cristo. Olha só, Simão chegava do campo, ou seja, estava vindo do trabalho. Deus só faz coisas novas na vida de quem está em movimento. Só. Deus não faz coisas novas naqueles que estão parados. Não faz. Exemplo, quando você vai para 1 Samuel capítulo 16 e 17, quando você olha para a vida de Davi, a Bíblia diz que Davi está onde? No campo. Apacentando a poucas ovelhas do seu pai. Ele está em movimento. E quando ele está em movimento, sabe o que acontece? Ele começa a gerar intimidade. Movimentar-se não é reclamar, movimentar-se é saber que no movimento que eu estou na dispensação do meu Senhor. Quando ele está ali apacentando as ovelhas do Pai, deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que ele está ali murmurando? Ah, que isso. Eu sou o menor na casa do meu pai, o que sobrou para mim? Meus irmãos estão todo mundo lá na guerra. Todo mundo na guerra e eu aqui, apacentando ovelha. Vê se tem condição uma coisa dessa. Vê se tem condição. Eu imagino, isso é meu, tá? Conjuntura minha, não está na Bíblia não, pelo amor de Deus. Eu imagino Davi ali, apacentando as ovelhas do pai, e de repente ele começava a cantar para as ovelhas. Pensa no negócio desse, irmão. Porque a Bíblia diz que quando Saul estava possesso por espíritos malignos, quem ia lá para expulsar os demônios de Saul? Davi. Fazendo o quê? Cantar.
Pensa, você acha que ele ia cantar, ele começou a cantar onde? Na igreja, no púlpito? Vai cantar para as ovelhas, irmão. Pensa um negócio desse. Ele cantando para as ovelhas. E viu um leão. E viu um leão, meu irmão. Pensa, os irmãos estão na guerra, todo mundo fazendo o quê? Com medo. Com medo. E viu um leão, o que Davi fazia? Pegava ele pela barba e o matava. Vinha o urso. Ele pegava o urso e o matava. Ah, pastor, como assim? Porque o Espírito do Senhor se apoderava de Davi. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que tinha um processo. Ele não reclamava do processo, porque ele sabia o propósito. E sabe de uma coisa? Quando o profeta Samuel vai na casa do seu pai, pensa, para ungir um novo rei, vem os irmãos que estavam ali na guerra. E o Espírito de Samuel olhou para o primeiro e falou assim: é esse, porque ele é grande, ele é forte, ele é guerreiro. E o Senhor falou assim: não, Samuel, você está olhando o quê? Para o homem. Eu estou olhando para o coração. Não é quem você é por fora, mas é quem você é por dentro. Não é aquilo que você faz por fora, mas é aquilo que se alimenta por dentro. Porque quando ele olha para aquela situação, quando ele olha para aquele momento, e ele fala assim para Jessé: acabaram-se os mancebos ou seus filhos? Ele fala assim: não, tem um lá apacentando ovelha, manda chamar. Quando Davi entra na casa do seu pai, e Samuel olha para ele, sabe o que acontece? O Senhor fala para ele assim: é esse, porque esse é segundo o meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, querido, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei porque muitas vezes você desanimou, eu não sei porque muitas vezes você parou de liderar, eu não sei porque muitas vezes você parou de liderar a sua casa, eu não sei porque muitas vezes você parou de liderar a sua vida, eu não sei porque muitas vezes você parou de liderar pessoas que estão à sua volta, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: não pare, porque você foi chamado pelo Senhor para fazer uma grande obra. Não pare. E sabe, meu irmão, quando você olha para a vida de Gideão, olha para a vida dele, o que me chama a atenção são as respostas. Me chama muita atenção. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6 que o povo é escravizado pelos medianitas, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas. Mas também a Bíblia diz assim, que Gideão estava no lagar, malhando trigo. Ele estava em movimento. Apesar que lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uva. Mas ele estava lá em movimento. E o Senhor se apresenta a ele e fala assim: Gideão, homem valente. O que Gideão faz? Leva um susto. Eu? Valente? Como assim? Eu sou o menor na casa, eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor. E além do mais, a minha tribo, além de ser a menor, eu sou o menor na casa do meu pai. Pensa, a tribo já é pequena e ele é o menor da casa do pai. O que ele era? O menor do menor. Falei: peraí, eu? É você. Homem valente, homem valoroso, você vai libertar o povo. Falei: vou nada, vou não, sou pequeno demais para isso. Aí sabe o que acontece? O Senhor vai trabalhando na vida de Gideão. Ó, eu quero uma prova aí, Senhor. Então faz o seguinte: vou colocar um algodão aqui, o Senhor vai mandar a chuva, só vai chover ao redor e o algodão vai ficar seco. Beleza. No outro dia o que acontece? Chuva. Só ao redor o algodão seco. O Senhor está no negócio. Segundo, vamos fazer o contrário agora. O algodão vai molhar, o lugar vai estar tudo seco. Beleza. No outro dia, vamos fazer, ué. No outro dia, o que acontece? O algodão está molhado, o restante está tudo seco.
Tá bom, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Você vai libertar o povo. Então tá, chama os homens. Chamaram os homens. Quantos homens? 32.000. Exército poderoso. Primeira vez. Gideão, tem muita gente. Manda 22.000 embora. Que isso, Senhor? 22, manda embora. Manda embora. Foi embora. Sobrou quantos? 10.000. 10.000 dá para me fazer alguma coisa. Beleza. Fala o seguinte, aquele que beber água desse jeito, você vai mandar embora. Quantos beberam? 9.700. Sobrou quanto? 300. Você poderia dizer assim, Gideão podia ter falado, Senhor, o senhor está ficando doido. 300 contra o grande exército dos medianitas. Não. Sabe por quê? Para que você não se vanglorie dizendo que é pela sua força, porque não é. Porque eu vou fazer, porque eu te chamei, porque eu te levantei, porque eu estou na sua frente. Sabe por quê? Porque esse momento não é seu, esse momento é meu, e eu vou entregar nas tuas mãos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, o Senhor te entregará os seus inimigos nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque no processo que você está passando, sempre haverá um propósito. Um propósito. Poderíamos aqui nessa hora falar de Ezequiel, por exemplo. Está ali, ó. Ezequiel capítulo 1. Foi escravo. Escravo. Mas o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, se põe de pé, porque eu vou falar contigo. Momentos difíceis, momentos onde você menos espera, o Senhor trabalha ao seu favor. Sabe, querido, a grande inimiga do crescimento e da prosperidade é a inércia. Isso gera transtorno. Se tem uma coisa que pode impedir você de viver algo novo, é a acomodação. Ah, pastor, minha vida do jeito que está bom. Então viva a sua vida do jeito que você está, irmão, e está tudo certo. Ah, pastor, a situação, já acostumei com essa situação que eu estou passando, então está tudo bem, irmão. Mas quando você quer viver algo maior, sempre haverá uma cruz para carregar. Sempre haverá. Se você quer viver algo maior, sempre haverá obstáculos a serem passados. Se você quer viver experiências maiores, sempre haverá momentos difíceis a serem vencidos. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor trabalha nesse estado. Olha só, um versículo muito conhecido nosso, sabe? É Isaías capítulo 40, do 29 ao 31. Porque ele vai dizer assim, olha, faz forte o cansado, e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há 3 coisas aqui que me chamam a atenção e que é para nós nesses dias. Há 3 coisas nesse versículo que me chamam a atenção. E sabe qual é? Primeiro, você precisa voar, correr ou andar. Mas você precisa estar em movimento. Você precisa voar, correr ou andar. Mas você precisa se movimentar. A Bíblia nos dá um relato, Isaías vai trazendo os relatos de quê? Que nós somos como águias. E que voam. Sabe, o bispo trouxe uma analogia aqui no culto passado sobre a águia. Né? Aquele negócio de comer ali é meio complicado, mas vamos embora mais para frente. Né? Quando a águia mãe vai dar comidinha para os seus filhinhos lá, e mastiga primeiro e dá. Vamos embora. Mas quando nós olhamos para a águia, sabe qual é a grande questão? A águia, na faixa etária dos 40, ela sobe no mais alto monte. Mais alto monte. E quando ela sobe, ela tem o seu tempo. Ali, só ela. Sabe? Sabe qual é o tempo? Ela precisa trocar as unhas, ela precisa trocar as penas e ela precisa trocar o bico. Ela tem o seu tempo de 40 dias. Ela primeiro arranca as unhas. Pensa na dor, hein, irmão?
Pensa, quem joga bola sabe aí, quando a unha cai, misericórdia, né? Tem homem aí que só Jesus, ela arranca as unhas, depois, ela arranca as penas, e por fim, ela quebra o bico, na rocha, e começa o processo, nasce as unhas, nasce as penas, e por fim nasce outro bico, aí ela para, e ela dá o seu primeiro voo, mas ela teve que passar por momentos da adversidade. O Senhor está te chamando para voar, o Senhor está te chamando para correr, e se porventura, se tudo não der, o Senhor está te chamando para andar, mas você precisa se movimentar. Qual é o momento da sua vida hoje, pastor? Eu preciso trocar o bico, então vai, troca, porque a Bíblia diz que Ele é a rocha inabalável, bata, que você puder bater nessa rocha, para que caia, para que nasça algo novo na sua vida. Pastor, eu preciso trocar as penas, então tira todo o mal, tira tudo aquilo que está dentro de você, arranca tudo isso que está dentro de você, para que nasça algo novo na sua vida. Pastor, eu preciso tirar as unhas, então arranca todas, e viva, porque vai nascer unhas novas, porque você vai viver aquilo que o Senhor tem para você, que é grandes coisas. Sabe, meu irmão, quando você vê isso, você percebe que para desenvolver uma mentalidade de crescimento saudável, você precisa servir para aliviar a dor do próximo. Ah, meu irmão, aí está a situação, servir para aliviar a dor do próximo. Pensa numa situação dessa. Eu fico olhando, eu conversava com a minha esposa essa semana, nós conversávamos, e ela falava assim, meu bem, tem pessoas que chegam para nós para contar a situação delas, e parece que para elas é o fim do mundo. Aí ela virou para mim assim e falou assim, já pensou se nós começássemos a contar a nossa? Como é que seria? E a gente está ali sentado ouvindo, e a pessoa começa a contar. Aí eu começo a pensar assim, meu Deus, se eu falar alguma coisa aqui para ela da minha vida, essa mulher vai falar assim, não, pastor, para. Aí você vai olhar para ela assim e fala assim, não, olha, não é segundo a minha palavra, mas é segundo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz assim, vamos romper em fé, vamos avançar, vamos crescer, sabe? E de repente a pessoa começa a olhar para nós, começa a falar assim, não pastor, vamos, não pastora, vamos avançar, mas a princípio ela chegou o quê? Com a dor profunda, porque não é por nós, mas sim através de nós. A Bíblia diz que o Senhor levanta pessoas fracas para confundir as fortes, e pessoas loucas para confundir as sábias. Porque fala a verdade, irmão, ser crente é ser louco. É loucura. É loucura. Por quê, pastor? Porque como assim? Você vai viver algo que você ainda não viu, mas você já toma posse. Já parou para pensar nisso? Já parou? Você está vivendo uma vida cuja qual você já tem certeza de onde você vai chegar? Já parou para pensar nisso? Ah, mas como eu tenho a certeza? Pela palavra. Porque se a palavra não for o seu manual de fé, querido, desculpa, mas você está no lugar errado. É a palavra. E sabe qual é a grande questão? Crescimento é para servir pessoas. A mentalidade do reino é sobre servir. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas você tem servido? Quantas pessoas o Senhor tem colocado ao seu lado para que você sirva, e você esteja disponível para ela, e que você lidere com excelência? Sabe o que me chama mais atenção? É antes que Jesus fosse crucificado, ele tem a Páscoa. Sabe qual que me chama mais atenção? É que quando Jesus está à mesa, seus discípulos estão lá,
Sabe o que Jesus faz? Eu vou ensinar vocês, vou lavar seus pés. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, para que eles entendam o propósito. Quando chega, sempre o Pedro é uma bênção, sempre o Pedro. Os meus não, Senhor, os meus não. Sabe o que acontece? O Senhor fala para Pedro assim: Pedro, se eu não lavar o seu pé, meu amigo, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: não, então não me lava por inteiro. Não, só o seu pé, para que você aprenda a servir. Sabe, querido, o Senhor está nos ensinando um propósito: servir. Quantas pessoas você tem servido no seu GC? Eu ouvi uma frase, eu ouvi uma palavra, isso me mexeu comigo, meu amor, sinceridade. Eu não sou muito de chorar na frente de ninguém, não sou mesmo. Mas isso mexeu comigo, e eu fui para dentro do quarto, tranquei a portinha lá. Minha esposa sabe que quando eu tranco a porta, ninguém pode entrar. Não pode porque está trancado. Não tem jeito, e não vai entrar mesmo. Pode bater o que quiser, não vai entrar. E aquilo mexeu comigo, sabe por quê? Porque, olha a frase que eu ouvi: se você faz célula ou GC para as mesmas pessoas, não tem função nenhuma. Isso mexeu comigo. Mexeu comigo. Porque a função de um GC e de uma célula é crescimento. Precisamos crescer. Você tem amor? Qual preço você tem pago por vidas? Qual preço você tem pago por pessoas? Qual preço você tem pago? Por quê? Porque servir fala disso. Você conhece seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. Você já conversou com ele, você já o chamou. A Bíblia diz assim: olha, que quando eu oro, o céu se move. Então não é pela sua força, nem porque você é bom. É porque você está pagando um preço por alguém que precisa ouvir de Jesus. E sabe, meu irmão, quando eu olho para isso, eu olho e vejo algo especial, sabe por quê? Porque Simão foi o ombro de Jesus. Levou o peso para Jesus, aliviou a dor de Jesus. Você pode fazer isso por alguém? Você pode fazer isso por alguém? Isso queima no seu coração. Pastor, olha, eu estou mais preocupado. Fique em paz. Mas se queima no seu coração, você precisa fazer isso por alguém. Precisa. E sabe, meu irmão, nós precisamos doar tempo, força e ânimo à obra de Cristo. A obra de Cristo. Porque não é por mim, é por Cristo. E sabe de uma coisa? Quando nós fazemos isso, nós conseguimos enxergar além do imediato. E a grande pergunta é: como você está? Como você está? Sabe, nós ministramos aqui agora majestade santa. Nós ministramos aqui santo, santo, santo. Nós chamamos Jesus para estar nesse lugar. Mas será que chamamos Jesus? Não tem uma visita aqui, mas nós chamamos Jesus para nós? Para nós mesmos? Nós chamamos Jesus para enchermos somente nós? Nós como igreja? Nós chamamos Jesus somente para tratar dos nossos problemas? Nós chamamos Jesus somente para tratar das nossas circunstâncias? Meu querido, nós chamamos Jesus para quê? Me fala. Nós nos reunimos na quarta ou na quinta ou qualquer outro dia da semana para nos enchermos somente nós. Porque se for só para nós, porque se for sentido só for nós, a oração que devemos fazer: Jesus, me leva, para que eu possa então adorar o Senhor aí onde o Senhor está, junto com os outros que já foram. Mas se o sentido meu aqui nessa terra não é eu, mas é nós,
precisamos manifestar a glória de Deus daqui para fora. Nós não somos igreja quando nós nos ajuntamos. Nós somos igreja quando nós nos espalhamos. Sabe, meu irmão, para você desenvolver um crescimento saudável, você precisa enxergar além do imediato. Porque quando você enxerga além disso, você consegue viver algo dimensional, grande. O Senhor quer te usar como nunca usou. Quantos aqui nessa noite o Senhor já usou de uma forma sobrenatural? Quantos aqui nessa noite o Senhor já usou com dom de profecia hoje, mas não usa mais, não porque Ele não quer, porque você não deixou, não deu espaço? Quantos aqui o Senhor já usou com dom de cura e você nunca mais orou por cura? Por quê? Porque você olhou para a situação que você está enfrentando e você disse que não é capaz? Quantos aqui o Senhor já usou para ganhar vidas para Ele e de repente pelas circunstâncias que você passou, você parou porque você entendeu que você é pequeno do pequeno do pequeno e você parou o seu crescimento? Quantos aqui o Senhor já usou de formas extraordinárias no cantar, no adorar, e de repente você desistiu pelo momento da vida? Pastor, foi tantos anos atrás. Pois é, foi tantos anos atrás, mas o Senhor não te retirou de ti aquilo que o propósito que Ele tem na sua vida. Sabe, irmão, vou te contar algo aqui e nós vamos terminar. Se eu não me falha a memória, foi em 2014. Nós estávamos em Brasília e nós pastoreávamos uma igreja lá em Planaltina do DF, igreja presbiteriana. E nós tínhamos, na primeira semana, sempre a primeira semana do mês, nós fazíamos o chamado projeto de vida. Aqui é a semana Shekinah, mas lá nós fazíamos o projeto de vida 6 dias consecutivos. E todas as vezes que terminávamos, nós íamos para o monte orar. A igreja toda ia para o monte orar. No quarto dia, nós terminamos o culto. Na igreja tinha uma Kombi. E de repente nós colocamos, e Kombi de igreja é uma loucura, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, irmão, sempre. A Kombi foi feita para carregar 8 atrás e 3 na frente. Foi feito para isso, o motorista mais 2 e 8 atrás. Mas a Kombi nesse dia tinha 26 pessoas. Não me pergunta como entrou, sei que entrou. Testemunha viva, tá ali meu filho, cadê meu filho? Tá ali, ó. Testemunha viva, ele estava dentro da Kombi com as 26 pessoas. Ele tinha uma média aí de 9 anos, mais ou menos, 9 anos. Nós terminamos, enchemos a Kombi com 26 pessoas para orar, levávamos os pedidos e foi 10 carros, todos cheios. Fomos para o monte, monte mesmo, subimos para o monte, oramos, Deus abençoou, foi algo profético, tá? Terminamos meia-noite e meia, vamos voltar para casa, com a Kombi lotada, os carros lotados, e de repente nós estamos descendo aquela baixada ali de Planaltina, para virar ali para um bairro que nós éramos, a igreja era, quando nós estamos virando, a Kombi virou primeiro e os carros atrás. Quando nós vamos virar, o que acontece? A Kombi tinha deitado. Deitou mesmo, não capotou não, ela deitou. Tá lá, e foi parando um carro atrás do outro, 10 carros. Meu Deus, e agora? 26 pessoas lá dentro, a Kombi deitou. Nós perguntamos ao motorista, o que aconteceu? O cara fechou a gente, a Kombi deitou. E interessante, sabe o que é? É que a Kombi deitou pro lado, não da porta, mas da outra. E tá aquele desespero, vamos sair. E de repente foi aglomerando, não, calma, vamos sair um de cada vez. Aí abriu o porta-mala da Kombi ali, que é tão pequenininho, e foi saindo pelo porta-mala e saindo pela porta. Aí o que aconteceu? Meu filho bate a cabeça. Por isso que ele não é normal. Brincadeira, viu? Meu filho bate a cabeça. E uma irmã, o pé dela ficou preso debaixo da Kombi. Ficou preso na porta. Eu falei, agora ficou bom, bonita a coisa. Saiu todo mundo, o bombeiro chegou,
nós levamos ele para o hospital, ela foi para o hospital de Planaltina. Aí chegamos lá no hospital, falei, Senhor, não vou murmurar não, mas estou fazendo a tua obra, o Senhor sabe. O diabo levantou contra, intervém nesse processo, beleza. Meu filho não teve nada, aparentemente, nada. A mulher, que o pé dela ficou de baixo, você sabe que o hospital público não faz cirurgia assim, demora demais, ela quebrou o pé. No outro dia, ela estava fazendo a cirurgia. O senhor falou assim, ó, o senhor está fazendo. Beleza, era 6 dias para a gente fazer isso, 6 dias. No outro dia, como é que vai no monte? Explica para mim. Aí o senhor falou comigo assim, vai você e escolhe 6 pessoas para irem com você. Aí nós fomos, olha, a gente numa Kombi 10 carros, agora nós fomos só num carro. Chegamos lá, oramos, no 5º dia oramos e tudo, descemos, voltamos para a igreja, colocamos os pedidos de volta e no outro dia era encerramento. Aquele baque ali na igreja, por quê, pastor? Porque tinha acontecido, tudo que aconteceu. Os irmãos estavam meio assim, atônitos com aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo. Irmão, se eu for contar a experiência que eu tive naquela cidade, só Jesus. Beleza, no outro dia era encerramento. Eu orando de madrugada, o Senhor falou comigo assim, aluga um ônibus. Eu falei, o quê? Aluga um ônibus. Falei, Senhor, estava igual Jonas, vai para Nínive. Vou não, vou não. E o Senhor falou assim, aluga um ônibus. Eu falei para a pastora Rosana, falei, meu bem, o Senhor falou para mim assim, alugar um ônibus. Falou, Cleide, você está ficando doido. Acabou agora de capotar uma Kombi, você vai alugar um ônibus. Eu falei, eu não, o Senhor falou para alugar, então não é eu, porque por mim não alugava não, mas o Senhor está falando. Aí sabe o que aconteceu? Aluguei um ônibus, aluguei um ônibus. E deixa eu te contar, a igreja lotada de gente. No encerramento começou a chover 8 horas da noite. 8 horas. O povo chegou e começou a chover mesmo. Chuva, um torrencial de chuva. Mas chuva. O irmão pregou, acabou o culto. E eu falei para minha esposa assim, e agora? Está chovendo demais. E ela falou assim, uai, e agora? E agora você que sabe. E agora? Aí eu falei, então vamos embora pro monte. Aí eu peguei o microfone e falei assim, irmão, quem quiser ir pro monte, tem um ônibus aí fora. Pode só entrar no ônibus. Quem não quiser, pode ir para casa, está abençoado, tá, glória a Deus. Eu pensei que ia umas 10 pessoas, o ônibus cabe 40 e umas 10 pessoas. Beleza. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, não, Senhor, não é possível. Meu irmão, entrou as 40 que cabiam, entrou mais 30 em pé. E fomos mais 6 carros para chegar para o monte. E chuva. Chegamos no pé do monte, chuva. Sabe o que aconteceu? Os irmãos desceu do ônibus e foi cantar no meio da chuva. E eu dentro do carro. E o Senhor falou para mim assim, bonito, né? Tá todo mundo olhando isso aqui dentro, vai para lá. E lá vai eu cantando, junto com os irmãos no meio da chuva. E vamos subir o monte, sobe o monte. Fizemos a roda, chuva. De repente o Senhor toca no meu coração e eu faço uma oração. Senhor, para essa chuva no lugar que estivermos. Deixa eu te falar, estava chovendo todo lado. Nós estamos aqui. Estava chovendo aí. E aqui não tinha chuva nenhuma. Nós começamos a cantar, começamos a adorar. Pessoas sendo batizadas no Espírito, pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo libertas. Porque a unção veio enquanto nós decidimos não procrastinar, mas decidimos avançar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós descemos do monte, eu pesava 122 quilos. 122 quilos. Eu não sei como, mas 4 homens lá me desceram carregado. Aí eles falam assim, pastor, você não pode cair de novo não.
Eu falei assim, fique em paz, homem de Deus. Fique em paz. Mas se tiver cair, vocês estão aqui. Querido, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. E esses dias agora eu orando ao Senhor, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais viver daquela experiência que eu já tive, eu quero viver da agora. E eu agora, sabe qual é? O Senhor vai nos levantar nessa geração como líderes de excelência. Aonde você colocar sua mão, querido, o Senhor vai operar. Aonde você colocar, pastor, mas o Senhor não sabe como eu estou passando, qual é o momento da minha vida, não importa. Não importa o momento que você está passando, porque o Senhor é contigo. Pastor, eu orava, acontecia, então hoje você vai orar e vai acontecer. Pastor, eu falava em outras línguas antes e agora já não falo mais. Hoje você vai falar. Pastor, aonde eu entrava havia uma unção e agora parece que é uma frieza. Não há mais frieza, porque o Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui e Ele quer tocar na sua vida. E eu quero profetizar sobre você que mal algum chegará na sua casa. Ah, pastor, como que eu faço? Só se entrega para Ele. E os meus traumas, entrega para Ele. E os meus sentimentos, pastor, eu fui frustrado, entrega para Ele. Entrega para Ele. Eu não posso ser mais feliz, pastor, porque eu tenho um trauma. Não, o Senhor te chamou para uma grande obra. Eu fui decepcionado por líderes. E quem falou que líderes são mais humanos do que você? Vão te decepcionar mesmo. Só que a grande questão é: o Senhor escolheu eles para te conduzirem. Quando eles errarem, chega até Ele e fala: olha, você errou, mas eu te perdoo. Não guarda com você. Sabe, essa noite é noite de nós buscarmos algo diferente. Buscarmos algo diferente. Sabe qual é a diferença? O poder que o Senhor quer derramar nas nossas vidas. Você tem que viver isso, querido. Porque se você não viver isso, a sua vida vai se tornar uma vida comum. Quando você vive isso, você está dizendo para Jesus assim: Jesus, o Senhor é primeiro na minha vida. Você pode dizer para Ele: vem, Jesus, vem sobre mim. Se coloca de pé nessa hora. Do seu irmão que está ao seu lado aí, dá um espacinho dele. Essa noite é uma noite que o Senhor fala no meu coração, é uma noite que o Senhor quer fazer e quer transformar a nossa vida. O Senhor está levantando líderes aqui, líderes de excelência, líderes de excelência. O Senhor está trazendo cura em vidas aqui, para que você possa romper como nunca rompeu. Quantos líderes de GC nós temos aqui hoje? Líderes de GC, levanta sua mão bem alta, deixa eu ver você. Líderes de GC, quero profetizar na sua vida agora. Quero profetizar sobre você. Quero profetizar que o seu GC vai crescer como nunca cresceu. Quero profetizar que o seu GC vai ter curas visíveis naquele lugar. Eu quero profetizar que em nome de Jesus vai vir do norte, do leste, do oeste, do sul, por testemunhos que você vai entregar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor te entregará por herança. O Senhor é um Deus todo-poderoso, que faz acontecer.
faz acontecer. Quantos nessa noite aqui precisam de uma resposta? Pastor, eu preciso de uma resposta. Levante sua mão. Eu quero profetizar na sua vida. Quantos de vocês precisam de uma resposta do céu? Levanta bem alto sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida dessas pessoas. Que aquilo que está travado, sendo destravado agora. Senhor, a tua palavra diz que quando Daniel orou, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ouviu a oração de Daniel na primeira vez que ele orou, mas estava preso no mundo espiritual. E a tua palavra diz que o Senhor liberou Miguel para batalhar contra o rei da Pérsia, venceu, e Gabriel trouxe a resposta. Eu quero declarar agora que está destravado no mundo espiritual, está destravado, resposta chegando na sua vida agora, resposta chegando, você tomando posse, tomando posse, tomando posse, tomando posse. Levanta sua mão, levanta suas mãos para os céus e fala assim comigo: vento que vem, fala com fé, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre a minha vida, sobre a minha casa. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu entrego tudo nas tuas mãos. Me usa, me usa, me usa. Chama por ele, chama por ele, chama por ele, chama por ele, chama. Sua sorte. Você por esses dias falou assim: Senhor, está pesado. Palavras que foram liberadas sobre a sua vida, palavras cujas quais você guardou no coração, dizendo assim: olha, você não vale nada, você foi um aproveitador. E isso você guardou. Mas o Senhor, assim diz o Senhor: eu sou o Deus que restaura a sua vida, eu sou o Deus que te chamou do ventre, e eu vou te levar a lugares cujos quais você nem imagina. Eu trago hoje paz dentro de você, porque dentro de você havia dúvidas daquilo que eu faço, dúvidas daquilo que eu chamei você para ser. Mas assim diz o Senhor: você é escolhido meu. O diabo tentou se irandar contra você, o diabo tentou se irandar contra a sua vida, mas o Senhor te guardou até aqui. Assim diz o Senhor.
não dá mais. Pessoas chegaram a um ponto de dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo mais ir adiante, eu não consigo andar, eu não consigo correr, eu não consigo voar. Mas hoje o Senhor está mudando a sua sorte. O Senhor está mudando a sua sorte. Tudo aquilo que o diabo te acusou, tudo aquilo que o diabo trouxe sobre você, tudo aquilo, o peso que o diabo colocou sobre os seus ombros, hoje o Senhor está levando e tirando. O Senhor está trocando o fardo, e o Senhor vai te levar a viver coisas grandes. Você pode levantar sua mão e adorar. Você pode levantar sua mão e adorar. Você pode levantar sua mão e adorar e declarar para Ele: Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Senhor, nós te louvamos, te damos graça em tudo. Senhor, a partir de hoje, ó Pai, se for para andar, nós vamos andar. Se for para correr, nós vamos correr. Mas se for para voar, Senhor, não há nada que vai nos poder impedir. Porque a partir de hoje nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, o Senhor está levantando uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que entrega. Senhor, pelo nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui com propósito. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor, com o único medo que possa ter é o pecado. Que a única coisa, Senhor, que possa impedi-las, ó Pai, de ir, seja, Senhor, o pecado. Mas que, ó Deus, que o Senhor possa perdoar, Senhor, os nossos pecados. Porque nós queremos avançar, nós queremos avançar, nós queremos avançar, nós queremos avançar. Eu quero declarar que nós vamos avançar pelo nome de Jesus. Pai, que essa semana, Senhor, seja uma semana de graça, de vitória. Que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas que têm que ser abertas. Que essa semana, Senhor, que nós possamos viver um milagre do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. E que nós possamos contar testemunhos, ó Pai, daquilo que estamos vivendo. Pai, que possamos, ó Pai, entregar tudo para o Senhor. E nós cremos que nós vamos viver isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.